Não sei se você já pensou a respeito, mas no trabalho de gestão de uma equipe, o tamanho dela é um fator extremamente crítico. Uma coisa é liderar 4 a 6 colaboradores diretos. Outra, bem diferente, é você ter 50 pessoas sob sua gestão. Tudo muda. E é sobre isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo no canal, ok? E hoje, então, vamos falar sobre o poder das pequenas equipes. Tem uma regra chamada regra das 2 pizzas que ficou muito popularizada anos atrás a partir de uma fala de Jeff Bezos, fundador da Amazon. O que ele diz? Um time deve ter o tamanho em que 2 pizzas são suficientes para alimentá-lo. Ok, isso nos leva ao quê? Em torno de 4 a 6 pessoas. Uma coisa realmente é a gente conduzir um time muito pequeno. Outra bem diferente é ter muitas pessoas subordinadas a nós. Às vezes eu escuto líderes dizendo, tal coisa jamais vai acontecer comigo. Ok, jamais vai acontecer enquanto ele tiver 3 subordinados diretos. Quando ele tiver que lidar com 15 diferentes pessoas ou 20, ele vai enfrentar aquilo. Mas, efetivamente, quais são os benefícios de ter um time menor? Vamos falar de 4 deles. O primeiro benefício é uma comunicação mais eficiente. Num time de 4, 5, 6 pessoas, você tem menos ruído, existe mais clareza. Por quê? Na hora de realizar uma reunião, está todo mundo junto ali, é mais fácil você transmitir o que é necessário, não existe um telefone sem fio, bem diferente de quando, por exemplo, nós temos 30 pessoas e sempre tem 3, 4 de férias. Quando essas pessoas voltam um mês depois, elas nem sabem exatamente o que está ocorrendo. Então a dissonância é muito maior num time grande. No time pequeno você consegue fazer com que todo mundo saiba aquilo que é necessário. Além disso, nós temos um benefício fantástico, que é uma maior coesão, um maior nível de colaboração. Em menores grupos, é fácil estabelecer laços de confiança entre as pessoas, é fácil elas estarem ligadas, é fácil ter um espírito de time. Às vezes a gente olha uma determinada equipe e fala, nossa, eu queria que meu grupo de trabalho também fosse assim, eu queria que meus liderados diretos se comportassem assim. Só que talvez você conduza 100 pessoas na área produtiva da sua companhia e não é nada simples fazer isso. Apesar de que eu tenho uma dica daqui a pouco, tá? Um terceiro benefício é o fato de que times menores são mais flexíveis e adaptáveis. Eles lidam com mudanças de um jeito bem diferente de times maiores. E simplesmente pelo fato de que com menos pessoas você vai ter menor resistência. Quando, por exemplo, numa equipe de 5 pessoas, 2 membros, eles já dizem, não, vamos para cima, vamos fazer acontecer. É praticamente 40% do time. É muito mais fácil a mobilização das pessoas diante da necessidade de sermos ágeis, de transformarmos, ou como se diz, pivotarmos, como quantas e quantas vezes a sua companhia vai precisar, não só agora, quanto ao longo dos próximos anos. E não menos importante é o fato de que equipes menores geralmente se comportam com maior engajamento e produtividade. Num time menor, como todo mundo sabe o que precisa ser feito, também tem a noção do impacto e da importância do trabalho. Então as pessoas geralmente focalizam a sua energia para aquilo que é necessário. E aí você vê uma produtividade maior, porque ninguém tem dúvida do que precisa fazer ali, de como deve contribuir para o resultado. Voltando ao exemplo de 5 pessoas, cada membro, quando maduro, tem a consciência de que, nossa, eu sou 20% da equipe, eu não posso ficar vacilando aqui, senão o resultado vai ser comprometido. E, consequentemente, o trabalho vai acontecendo. Talvez você se pergunte então, nossa, mas eu tenho lá 20 pessoas da minha equipe, como que eu faço para me beneficiar de tudo isso que você comentou, Wellington, sobre as pequenas equipes? O ideal
é que mesmo tendo 20 liderados diretos, você monte 4 células de 5 ou 5 células de 4. E aí tem um ponto focal que é um líder informal em cada uma delas. Dessa maneira, você vai conseguir fazer com que o trabalho flua, aconteça, e todas essas pessoas estão ligadas a você, mas elas conseguem criar uma identificação entre si, contribuindo para o todo. É assim que muitas vezes se trabalha, né? Mas antes de fazer isso, é importante ter em mente que existem 3 grandes desafios. Não quero que você saia desse vídeo aqui já mudando tudo. Antes, pense o seguinte: para que uma pequena equipe funcione, é fundamental você ter uma seleção rigorosa, ou seja, a gente tem que colocar as pessoas certas. E o que são as pessoas certas? Geralmente pessoas muito versáteis, gente que tem vontade de contribuir, porque é aquilo, num time de 5, 2 pessoas são 40% da equipe. Você não pode errar na montagem desse pequeno elenco. E além disso, é importante ter gente com espírito colaborativo, que quer realmente fazer um trabalho bem feito, que está envolvido, engajado em um trabalho significante, em resumo. E não menos importante é deixar uma missão clara e desafiadora para o time. Porque equipes pequenas, elas produzem de verdade quando elas são movidas por uma missão extremamente desafiadora, alguma coisa em que cada ser humano ali olha um para o outro e diz: nossa, a gente pode fazer algo de especial por meio desse projeto que tem que ser executado, por exemplo, em 60 ou 90 dias. E aí, como que é a organização dos seus times de trabalho ou do seu time hoje? Dá para fazer de uma forma diferente? Você pode se aproveitar dos benefícios das pequenas equipes, das equipes pequenas? Não perca de vista que, às vezes, o que falta para que você tenha um time de maior produtividade, engajamento, maior coesão, é exatamente isso. Redistribuir as pessoas de uma forma diferente daquela que você faz hoje. Ok? Boa semana! E pense nisso.